Bastou a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro para Zubeldia voltar a balançar. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar sobre o São Paulo, Luiz Zubeldia voltou a balançar no comando técnico do Tricolor. Tudo por causa da estreia no Campeonato Brasileiro com um empate frustrante em 0-0 contra o Sport em pleno Morumbi. Com 2 minutos de jogo, Caleri perdeu um pênalti. Depois disso, o São Paulo até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu vencer o Sport, que é um dos candidatos ao rebaixamento. Torcida revoltada, chamando o Zubeldia de burro e pedindo respeito com a camisa do Tricolor para os jogadores. Algumas situações deixaram a fase do Zubeldia bastante ruim. O fato dele ter escalado 3 zagueiros e 3 volantes não pegou bem. A reação do Luciano ao ser substituído socando o banco de reservas também foi bastante comentada. Depois do jogo, o Zubeldia admitiu a frustração e reconheceu que a torcida está certa em cobrar. Só para completar, não há risco nesse momento de o Zubeldia ser demitido. Consultei o comando técnico e a diretoria do São Paulo, mas ele balança e o fato de o Dorival Júnior estar desempregado desde sexta-feira vai lhe garantir um enorme fantasma. Só para completar, em relação ao jogo, o ex-goleiro do Sport, o Magrão, esteve presente no Morumbi, na torcida do Sport, e foi bastante ovacionado pelo torcedor. E você, que pensa sobre a fase do Zubeldia, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Que dia o Zubeldia será demitido, Crespo ou Dorival Júnior, quem vem? Bom, Paulão, semana decisiva para o Zubeldia, que balança no cargo. Depois do empate em casa contra o Sport, o São Paulo teve tempo para trabalhar, para evoluir, e ele escala um time com 3 zagueiros e 3 volantes, e não vence o Sport em casa. É que o São Paulo pega... contra o Tajeres Sora, né? E aí fica complicado. Ó, jogo no dia 2, mais conhecido como quarta-feira. 21h30, Tajeres de São Paulo na Argentina. Uma derrota, os 2 próximos jogos do São Paulo são bem complicadinhos, né? Tajeres na Argentina e Atlético Mineiro em Belo Horizonte. É possível que o Dorival Júnior já esteja arrumando a mala. Por que eu tô falando do Dorival? O Crespo, que o Paulo perguntou, não tem chance de ser contratado. A avaliação dos homens do departamento de futebol que trabalharam com o Crespo lá no São Paulo é de que não é um técnico que faz bom trabalho no dia a dia, campo, bola, enfim, não dá para apostar que o Crespo será uma solução, uma saída, tá? Já o Dorival Júnior é alguém muito bem avaliado internamente. Imagino eu que se o Zubeldia for demitido, antes da demissão, o São Paulo já terá entrado em contato com Dorival Júnior, beleza? Nicola, estão falando muito do São Paulo trazer o Luiz Castro ou o Crespo. Dorival fechado com o Fluminense. Certamente o Flu... Quem demitir técnico vai tentar o Dorival, não tenho a menor dúvida disso. E a bola da vez para qualquer time para qualquer time sem técnico. O Crespo dá para descartar. O Luiz Castro é a ótima opção, mas o Luiz Castro tem até o fim de maio aquela questão envolvendo o Al Nasser, que paga para ele cerca de 3 milhões de reais por mês, né? O Augusto Antônio perguntando sobre Crespo. Deixa eu ver quem colocou Crespo. Porque, cara, na boa, vou até dar nomes, tá? Rui Costa, Carlos Belmonte, Muricy Ramalho, eles tiveram uma impressão muito ruim do Crespo na passagem pelo São Paulo, muito ruim mesmo, tá? Dorival Júnior e Hernan Crespo devem virar sombra para Luiz Zubeldia, não. São Paulo vai demitir o Zubeldia, o que sabemos sobre o cenário. O Crespo não é sombra, tá? Posso dizer para vocês que a avaliação dos homens do futebol é que o trabalho do Crespo não é bom. Boa noite, Nicola. A diretoria do São Paulo vai esperar o Dorival fechar com o Fluminense para mandar o Zuba embora. Outro que pode ir embora é o Luciano. Depois de ontem, Caleri tem que ser banco. Por que não mandou embora? Rodrigão, vamos lá. É natural até que com essa possibilidade de o Fluminense fazer proposta oficial ao Dorival, que o Júlio Casares já entre em contato com o Dorival. Ainda que não demita o Zubeldia, mas para dizer, ó, Dorival, a gente quer você, assim que houver uma possibilidade aqui, a gente vai... Eu não tenho a menor dúvida de que o São Paulo pode até perder o Dorival para o Fluminense, mas não vai deixar de avisá-lo que ele está nos planos e de que mais cedo ou mais tarde ele pode pintar como técnico. Tenho certeza absoluta, tá? Sobre o Luciano é o rei do chilique.
Reparem quando o Caleri perde o pênalti, a reação do Luciano. Ele vai até a frente do Caleri e coloca a mão na cabeça, faz mó drama. Depois ele é substituído e também gesticula, dá soco no banco, enfim. É o cara que, inclusive, a diretoria do São Paulo menos gosta do elenco. Porque é um cara que contesta tudo, reclama de tudo, o bife tá ruim, o bicho tá ruim, os direitos de imagem quando atrasam ele faz um verdadeiro escarcéu. Sobre o Caleri, eu acho que é justo que ele vá para o banco de reservas, acho que o André Silva tá merecendo mais, tá? A chance de o Dorival assumir o São Paulo já no primeiro jogo da Libertadores, não acredito, Daniel, não acredito. O movimento dentro do São Paulo é de que o Zubeldia vá enfrentar o Tajeres nessa quarta-feira e eventualmente perdendo, aí sim a coisa pode mudar, tá? O único cenário que poderia alterar essa situação é um interesse, por exemplo, do Fluminense no Dorival, com proposta oficial, e o Dorival deixando claro, ó, se vocês não me contratarem, eu vou pro Fluminense. Aí isso poderia acabar mudando a ordem. Antônio Oliveira estava no Morumbi ontem. Será que há alguma possibilidade dele treinar o São Paulo? Zubeldia ontem desfez da base na coletiva. Rian para ele é a opção. Essa frase, para mim, é a mais importante, né? O Zubeldia ontem desfez da base na coletiva. O Zubeldia não é um cara que aposta em categoria de base. Ele acha que o contexto para revelação de atletas precisa ser muito específico, muito especial. E é o tipo do cara que não vai dar espaço para base. O Rian, até não contei em vídeo, mas já deixa eu trazer o detalhe para vocês. Eu ouvi de uma pessoa muito próxima ao Zubeldia de que o Rian, para ele, é um jogador comum, que tem problemas de movimentação, que é um centroavante baixo e fraco, tá? E que a única coisa que ele sabe fazer é gol. A frase é meio esquisita, né? Mas o que ele quer dizer é que, assim, sem fazer gol, ele é um cara que contribui muito pouco para jogo, e isso, na visão do Zubeldia, não é interessante. Sobre o Antônio Oliveira, chance nenhuma dele ser contratado. O Antônio Oliveira tem uma assessoria que trabalha muito forte. Sempre que ele está desempregado, começam a colocá-lo em um monte de clube e muitas das vezes é a assessoria de imprensa do Antônio Oliveira plantando, tá? Nem foi especulado, nem se trabalha com essa alternativa, não. E eu acho até legal salutar que os caras desempregados assistam a jogo no estádio. No estádio você consegue ter muito mais referência do que dentro de campo, tá? Do que dentro de casa, no caso. O Herbert Alex, Mário Ornelas, Nicola, sou fã, novidade no São Paulo. Mário, vão tentar empurrar o Zubeldia, pelo menos até a partida contra o Tajeres. Bora mudar de assunto e falar sobre uma renovação importante no São Paulo. O Tricolor acertou nessa sexta-feira a extensão do vínculo de Alves. Você lembra dele? Jogador que vestiu a camisa 10 do Tricolor na Copinha. Matheus Alves, 20 anos de idade, tinha disputado a principal competição sub-20 do país sem contrato longo. O vínculo se encerrava em janeiro do ano que vem, despertando muita preocupação pelos lados da Barra Funda. Mas, nessa sexta-feira, depois de algumas semanas de tratativas com o Juliano Bertolucci, o vínculo foi prorrogado até dezembro de 2028. O São Paulo vai pagar cerca de R$30 mil por mês nesse primeiro ano de contrato, com uma série de gatilhos que vão aumentando as compensações financeiras do jogador durante o período. Renovação importante de alguém que, como o Ferreira, jogador que já está integrado ao time principal, vai ganhar mais minutos ao longo da temporada. Se você não lembra do Alves, temporada atual de 11 jogos, 3 gols e 6 assistências, ele chegou a disputar 2 partidas pelo time de cima no Campeonato Paulista. O José Aparecido, boa noite, Nicola, tira uma dúvida. O São Paulo assinou com o Milionário e o Luan foi reintegrado. O José Aparecido, São Paulo assinou um memorial de entendimento, um memorando de entendimento, que é um princípio de acordo, não dá para... Esse contrato não tem grande validade. Se ele pode, por exemplo, ser rescindido sem qualquer pagamento de multa, tá? O que mostra que é um acordo legal, mas não tá costurado, não tá 100% certo. Tá se encaminhando para tal. Sobre o Luan foi reintegrado, ele vai voltar a treinar com o restante do elenco. Mas eu não acredito na história de que o Luan vai ser utilizado pelo São Paulo. Caso contrário, o Luan teria sido inscrito numa lista com 50 atletas na Libertadores da América. São Paulo acaba de escrever um menino que foi que foi pego de empréstimo no Vasco da Gama pro Sub-20. Esse cara tá na lista de 50 atletas, mas o Luan não. Então, quero acreditar que o Luan foi relacionado, foi reintegrado ao elenco, talvez até para ajudar na busca por interessados para o Luan, porque fica
fica chato, fica ruim, né? Você tentar colocar o Luan em outro clube, mas nem utilizá-lo, utilizá-lo no dia a dia de treinos. O Luan foi reintegrado ao elenco do Zubeldia, o Zubeldia vai aproveitá-lo, ele foi reintegrado. Mas eu não tô botando muita fé de que o Luan vai voltar a jogar, não. Deixa eu descobrir aqui, ó. Mandar mensagem para um dirigente tricolor. Boa noite. O senhor vai bem? Li que o Luan foi reintegrado ao elenco. Vocês têm planos de utilizá-lo? Porque também vi que o Luan não foi inscrito entre os 50 da Libertadores. Então chama atenção, né? Você reintegra o cara vai voltar a treinar com o restante do elenco. Beleza? Legal. Mas aí você tem uma lista de 50 atletas para inscrever na Libertadores e não coloca o Luan. Nessa lista de 50 tem até um menino que foi contratado por empréstimo da base do Vasco para jogar na base do São Paulo. Esse menino ele é volante, mas o Luan não. Boa noite, Nicola. É verdade essa história de que com a saída do Caleri ou do André Silva, o Carlos Vinícius é o principal alvo? Lux, não é verdade. Nem Caleri nem André Silva deixarão o São Paulo. Eles foram procurados recentemente, o Caleri por times da Argentina, o André Silva por times do exterior, mas ambos decidiram ficar. Carlos Vinícius ficará livre no mercado, o contrato dele com o Fulham acaba na metade do ano, não há nenhuma intenção do Fulham em renovar o contrato, mas Carlos Vinícius é jogador para mais de R$1,5 milhão, tá? A família brasileira, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Cruzeiro. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like e se inscreva nesse canal, ativando o sininho de notificação, que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no teu coração, segue para mais. Até o próximo vídeo e vamos que vamos.